Certo, então hoje nós vamos continuar falando sobre conjuntos enumeráveis. Então, conjuntos enumeráveis. E a gente já vai começar com um teorema, né? Eu comentei sobre esse teorema no finalzinho da última aula. É um teorema que você olha assim, mas é óbvio, por que eu tenho que provar isso? Pela velha razão de sempre. A gente vai provar porque a gente precisa provar. Quer dizer, porque a gente pode provar, porque somos capazes disso. Então, é muito simples o enunciado. Todo subconjunto do conjunto dos números naturais é enumerável. Então, todo subconjunto x, né, do conjunto dos números naturais é enumerável. Aí devem estar pensando assim: não, mas se o conjunto dos números naturais é enumerável, então isso é óbvio. Daí eu faço a pergunta: mas quem garante que não existe um subconjunto dos números naturais que não esteja em bijeção com o conjunto dos números naturais, ou seja, que tem uma cardinalidade maior que a cardinalidade do conjunto dos números naturais? Alguém tem alguma ideia de como fazer essa demonstração? Se alguém desse um conjunto para você, tá aí, prove que esse conjunto é enumerável, o que vocês fariam? Escrevam aí no chat, o que vocês fariam se essa fosse a tarefa? Quer dizer, ou o que vocês deveriam fazer, né, para provar que o conjunto é enumerável? Acho que essa é a pergunta mais adequada. O que vocês deveriam fazer para provar que o conjunto é enumerável? Certo. Mostrar que tem uma bijeção para onde? De onde para onde? Vocês, vocês têm que ser mais precisos. Isso. Né? Teria que mostrar que existe uma bijeção desse conjunto para o conjunto dos números naturais. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Então, prova. Então, para demonstrar o teorema, né? Na verdade, tem dois casos, né? Porque lembra, quando eu defini que era um conjunto enumerável, são dois tipos de conjuntos enumeráveis, né? Então, se x for finito, não há nada a provar, né? Porque todo conjunto finito é enumerável por definição, não há nada a provar. O teorema neste caso é óbvio. Agora, se x for infinito, se x for infinito, agora sim a gente precisa fazer alguma coisa. Iremos construir. Não. Vou fazer assim. Supõe então que x seja infinito. Né? Daí, né, neste caso, para provar o teorema, né, iremos construir uma bijeção f dos naturais, assim, pro conjunto x. Tá bom? E a gente vai construir esta função, esta bijeção, por indução. Ou seja, a gente vai definir essa função no 1, vai supor que ela está definida no n, né, f de n, e a gente vai mostrar que é capaz de definir a função, né, para n mais 1. Daí ela estará definida para todo n natural. Então, vamos lá. A gente já sabe de algumas coisas. X é um conjunto que contém apenas números naturais, porque x é um subconjunto dos naturais. Se x for finito, não há nada a provar, então a gente está provando só esse caso. Suponha então que x seja infinito. Tá bom? Então, como x é infinito, x é infinito,
x é diferente de vazio, porque se fosse vazio ele seria finito. Agora, me digam qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem a seguinte frase: um subconjunto não vazio de números naturais. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem essa frase? Um subconjunto não vazio de números naturais. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês? Assim, relacionado a coisas que a gente já viu no curso, tá? Pares, ímpares. Olha, se eu tenho um subconjunto não vazio de números naturais, não tem como eu garantir que este conjunto possua um número par, por exemplo. Também não tem como eu garantir que esse conjunto possui um número ímpar, né? Possui algum elemento, né? Porque é infinito. Mas o tipo de elemento que esse conjunto possui não tem como garantir que seja par ou ímpar. Então, o que mais vem na cabeça de vocês? Sim, a gente vai tirar um elemento desse conjunto, mas eu preciso que seja um elemento com uma característica particular. Senão eu precisaria invocar teoremas mais poderosos aí da teoria dos conjuntos e eu não quero fazer isso. Eu quero usar coisas que a gente já fez aqui. Um subconjunto não vazio de números naturais. Qual o primeiro pensamento que vem na cabeça? Na verdade, a gente quer um pouco mais que isso. A gente quer injetiva e sobrejetiva. A gente vai construir uma bijeção mesmo. A Larissa acertou, né? Menor elemento. Todo subconjunto não vazio de números naturais possui um menor elemento. Alguém lembra qual é o nome desse resultado? Alguém lembra qual é o nome desse resultado? Princípio da boa ordenação. Tá bom? Esse era o primeiro pensamento que deveria vir na cabeça de vocês. Subconjunto não vazio de números naturais tem um menor elemento, né? Princípio da boa ordenação. Então, vamos já definir quem que é f de 1. Né? Então, como x é infinito, né? Pelo princípio da boa ordenação, existe, eu vou chamar de x1, né? Que é o menor elemento de x. Tá bom? Daí, eu chamei de x1 de propósito, né? Porque agora defina f de 1, eu vou mandar o 1 para x1. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Então, imagine que isso aqui é o conjunto dos números naturais, né? X é um subconjunto desse cara, então, sei lá, vou selecionar aqui alguns elementos para serem elementos do conjunto X, né? Então, 1, 3, 5, 8, 9 e 11 e mais um monte de outros elementos aí, tá bom? Na verdade, eu nem deveria ter feito, não precisa dar nomes, né? Vocês sabem quem são os elementos do conjunto dos números naturais. Então, olha só, eu selecionei alguns elementos aqui, esses elementos, né, eles são os elementos do conjunto X. Então, X é infinito, tá bom? Então, tem mais elementos para cá. Deixa eu fazer assim. Não, assim e assim, tá? Para dizer que continua indefinidamente. Então, esse é o X, tá bom? E aqui estão marcados alguns elementos do conjunto X. Daí, o primeiro elemento do conjunto X que eu selecionei foi o x1. Então, é o menor elemento do conjunto X. Está aqui, x1, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui e colocar x1
Aí está. E agora eu vou fazer o seguinte, tá? Seja... A gente já fez isso antes. Essa construção que eu vou fazer agora a gente já fez antes. Seja A1 o conjunto X sem o X1. Então seria isso aqui, ó. Eu estou tirando este elemento do conjunto X, aí o que sobra, né? O que sobra daqui para frente, né? Lembrando, estou considerando só os elementos do conjunto X sem o X1. Então, o que sobra daqui para frente é o A1. A1 seria x menos... Não precisa, já está escrito aqui, x menos x1. Daí, que é não vazio, pois x é infinito, né? X é infinito. Daí eu vou fazer o seguinte, seja, porque esse cara é um subconjunto de números naturais também, e é não vazio, então seja x2 o menor elemento de A2. x2 é um elemento do conjunto X, tá bom? x2 é um elemento do conjunto X, também é um elemento do conjunto A1, o menor elemento de A2 não, A1. Então esse aqui seria o x2, tá bom? Daí eu prossigo, né? Eu jogo este cara e este cara fora, daí eu defino um conjunto A2, que seria x menos x1 menos x2, né? Depois eu defino... Daí eu pego o menor elemento desse conjunto, né? Aí depois eu defino um conjunto A3, daí esse aqui seria o menor elemento, defino um conjunto A4, esse aqui seria o menor elemento e assim por diante. Uma coisa que a gente já nota aqui é o seguinte, é claro que x1 é estritamente menor do que x2, né? Porque antes eu peguei o menor elemento de x, que era esse cara, quando eu jogo esse cara fora, daí eu pego o novo elemento do conjunto que sobrou, então este novo elemento ele é maior, né, estritamente maior do que o anterior. Então a gente tem esta desigualdade aqui. E daí para o próximo a mesma coisa, quando eu jogo este cara fora e este cara fora e pego o menor elemento, que agora é esse aqui, então ele é maior, estritamente maior que os dois menores elementos que eu tomei anteriormente. Então agora eu vou fazer o seguinte, suponha, eu repetiria esse processo mais algumas vezes só para ilustrar para vocês, mas eu vou parar aqui. Então suponha que já estejam definidos, né, f de 1, que a gente chamou de x1, f de 2, que a gente chamou de x2, até f de n, que eu vou chamar de xn, tá bom? Tais que, claro que eles vão seguir essa regra também, então eu vou colocar aqui x1 menor que x2, menor que x3, menor que xn. Porque toda vez eu estou jogando os menores elementos que eu tomei anteriormente no lixo e tomando um novo menor elemento que, consequentemente, vai ser maior do que os anteriores. Então, suponha que já estejam definidos, né, os valores da função no 1 até o n. Agora, eu vou tentar descobrir como que a gente define a função no n mais 1 só usando esta informação. Então, vou fazer o seguinte. Defina a n como sendo este conjunto aqui. X menos x1, x2 até xn. Que é não vazio, por razões óbvias, que é não vazio, pois x é infinito. Agora, de novo, pelo princípio da boa ordenação, seja xn mais 1, que é um elemento do conjunto x, né, o menor elemento de AN. E daí você faz o seguinte, defina f
de n mais 1 como sendo x n mais 1, que é esse cara aqui. E daí você, não, é claro que x1 é estritamente menor que x2, xn mais 1, tá bom? Logo, por indução, f está definida para todo n natural. Agora, a parte difícil da demonstração, né, que é mostrar que ela é uma objeção. Agora, resta mostrar que f é uma objeção. Tá bom? Agora, como fazer isso? Para mostrar que é uma objeção, basta mostrar que é injetiva e sobrejetiva. Então, vamos começar com a injetividade. Então, vou fazer assim. É injetiva. Bom, f é uma função dos naturais. Cadê? Aqui. Dos naturais para x. Vamos ver se ela é injetiva. A demonstração da injetividade aqui é exatamente igual à demonstração da injetividade que a gente mostrou para uma função que foi construída por indução também na última aula. Então, sejam m, n, né, dois números naturais distintos. Como eles são distintos, ou um é menor, ou m é menor do que n, ou n é menor do que m. Então, eu vou fazer a demonstração para esse caso aqui, tá bom? Isso aqui implica que eles são diferentes. Então, devemos mostrar que f de m é diferente de f de n, certo? Então, notem o seguinte, como m é menor do que n, então f, então, vou fazer assim, xm, né, que é um dos elementos que a gente construiu aqui, nessa lista infinita, ele pertence a esse conjunto aqui, x1, x2 até xn menos 1. Porque o m é estritamente menor do que n, então o número m é algum desses aqui, tá bom? Então é por isso que xm pertence a esse conjunto. E xm, como vocês sabem, é f de m. Agora o outro valor, este outro valor aqui, xn, ele pertence a este conjunto, a menos, x menos x1, x2 até xn menos 1. Se vocês olharem, este conjunto aqui, este conjunto é o complementar deste com relação a x. Então, esses dois conjuntos não se intersectam. Este conjunto e este conjunto têm interseção vazia. Então, este elemento deste conjunto e este elemento deste conjunto são, obviamente, distintos por esta razão. E olha só, este cara aqui, ele é f de n, tá bom? Daí, isso implica que f de m é diferente de f de n, que é o que a gente queria provar. Portanto, f é injetiva. Porque ela leva caras distintos em elementos distintos. Agora, a parte complicada, né? Sobrejetividade. É sobrejetiva. Então, vamos fazer assim. Eu vou fazer por contradição, tá bom? Eu vou supor que ela não é sobrejetiva, daí a gente tem que chegar em alguma contradição. Então, isso significa que ela... Se isso acontece, então é porque ela é sobrejetiva. Então, a demonstração será por contradição. Então, suponha
Deixa eu perguntar para vocês, né, ao invés disso. Supor que uma função não é sobrejetiva significa o quê? Escrevam aí no chat, por favor. Supor que uma função não é sobrejetiva significa o quê? Qual seria o procedimento a ser adotado para mostrar que ela não é sobrejetiva? O que eu teria que fazer? Certo, que o contradomínio não é igual à imagem. Não existe fx0 igual a y0. Tá. Eu vou usar a penúltima sugestão. Existe um elemento no contradomínio que não está na imagem. Tá bom? Vou usar esta penúltima sugestão. Então, suponha que existe um y. Quem que é o contradomínio mesmo? É x, né? Suponha que existe um y em x, tal que y não pertence à imagem da função. Lembra que a imagem da função também pode ser denotada assim, f de x grande. Tá bom? Mas lembra, a imagem da função, sabe-se que a imagem da função, ela contém esses elementos aqui. Contém x1, contém x2, porque x1 é f de 1, né? Então está na imagem. x2 é f de 2, então está na imagem da f. Daí x3 também está na imagem, xn e... Tudo bem? Então todos esses elementos aqui, né? Todos esses infinitos elementos estão na imagem da minha função f. Agora, como y não pertence à imagem da f, então, deixa eu fazer assim. Então, a gente sabe de algumas coisas. A primeira delas é a seguinte: y é diferente de x1. Porque x1 está na imagem e y não está na imagem. Então, y é diferente de x1. Mas lembra, x1 era o menor elemento do conjunto x, não é? Então, eu sei que x1 é menor do que y. Tá bom? Eu sei também que y é diferente de x2, porque x2 está na imagem, né? Está contido na imagem, e y não está na imagem. Então, daí eu sei que x2 é o menor elemento do conjunto x menos x1, não é? E y, eu já sei que é diferente de x1, então acho que isso também implica que y é maior do que x2, né? Isso implica que x2 é menor do que y. Porque se fosse o contrário, né? Se y fosse menor ou igual que x2, então no lugar de x2 eu deveria ter escolhido y, né? Lá no passo anterior da construção da função f. Daí, y também é diferente de x3, o que implica que x3 é menor do que y. Y é diferente de xn, isso implica que xn é menor do que y, porque se fosse o contrário, né, se fosse y menor ou igual que xn, então em algum passo da construção da função f eu deveria ter escolhido este cara, e não este. Porque já que esse é menor do que xn, e xn foi tomado como menor elemento de um determinado conjunto, então tem alguma coisa errada aí. Então, de fato, o que acontece é isto aqui. E você, né, prossegue com estas desigualdades, e aí você conclui que, olha só, logo, y é maior ou igual, eu vou escrever assim, xn é menor ou igual que y, né, para todo n natural. Mas, e
Isso significa que o conjunto... Na verdade, acho que aqui é uma igualdade. Eu não sei por que eu estou escrevendo isso. Isso é uma igualdade, né? A imagem da função é justamente esses caras que a gente construiu. Isso significa que y é maior que todos os elementos, é maior que todos os elementos de imagem de f. Então, y é um número natural que é maior ou igual a todos os elementos desse conjunto. Isso significa disso segue, né, que imagem de f estaria contida no conjunto i, y. Lembra, y é um número natural, tá bom? Então, i, y é o conjunto 1, 2, 3, até y. Alguém sabe me dizer o que está errado aí? O que foi que deu errado aí? Ou o que foi que aconteceu aqui? O que foi que a gente acabou de mostrar? Com esta última inclusão aqui. O que foi que a gente acabou de mostrar? Exatamente. A gente acabou de mostrar que a imagem de f é finito, porque está contido num conjunto finito. E isso é uma contradição. O que é uma contradição? Porque a imagem de f, olha só, é um conjunto infinito. Tem um elemento para cada número natural. É uma contradição, pois imagem de f é um conjunto infinito. Então, olha só, toda vez que a gente supõe que a função não é sobrejetiva, tá bom? A gente chega numa contradição. Então, ela deve ser sobrejetiva. Portanto, f é sobrejetiva. Bom, se ela é injetiva e sobrejetiva, então acabou, não? F é uma objeção dos naturais para o conjunto X. E, portanto, todo subconjunto do conjunto dos números naturais é enumerável. Agora, vamos para algumas consequências deste teorema. Vamos ver agora alguns corolários, tá bom? O primeiro deles é o seguinte. Então, corolário 1. Existem versões análogas desses corolários para conjuntos finitos, e vocês vão já perceber quais são esses corolários. Então, se f de x para y é injetiva e alguma coisa é enumerável, então alguma coisa é enumerável. Aqui e aqui eu tenho que colocar um desses dois conjuntos. Qual que é a ordem? Então, se eu tenho uma função injetiva e um desses dois é enumerável, então o outro também é. Então, o que eu tenho que colocar aqui e o que eu tenho que colocar aqui? É um desses dois. Eu quero saber qual é a ordem. Se eu tenho uma função injetiva de um conjunto para o outro e um deles é enumerável, então o outro também é. Qual é a ordem que eu tenho que colocar aí? Aonde vai x e aonde vai y?
Existem versões análogas, a gente provou aqui versões análogas desse teorema, desse resultado para conjuntos finitos. Exatamente, y e x. Y aqui e x aqui. Então, e y é enumerável, então x é enumerável. Então, vamos à demonstração. Se x e y, se y for finito, se y for finito, porque y por hipótese é enumerável, então ele pode ser finito, né? Se y for finito, já foi provado, né? Provado. Neste caso. Não precisa. Se y é finito, então já provamos, né? Nas aulas passadas aí. Então, se y é finito, então já foi provado. Então a gente vai supor que y, suponha que y é infinito enumerável. Bom, se y é infinito enumerável, então a gente sabe lá da definição que logo, né, ou neste caso, existe uma objeção dos naturais para y. Que eu vou chamar de g de n para y. E eu sei que a função f ela é injetiva, né? Essa função f aqui da hipótese é injetiva. E g é uma objeção. Em particular, g é injetiva. E a gente sabe que a composta de funções injetivas é uma função injetiva também. Então, olha só. Eu tenho aqui n, não é? Não, deixa eu ver. Não. Eu tenho x para y. Estou tentando descobrir qual que é a ordem correta. E de y para n, o que eu tenho é g a menos 1. Aqui é g a menos 1 e aqui é f. Como f é uma objeção, tanto g como a sua inversa, g a menos 1, são objeções, né? Em particular, essa daqui é injetiva também. Agora vamos continuar aqui embaixo. Então, como g a menos 1 é injetiva, deixa eu colocar g a menos 1 de y para n. É injetiva porque ela é uma objeção, porque ela é uma inversa de uma objeção. A composta, eu coloquei esse desenho aqui porque eu vou fazer esta composta. Vou fazer, mais aqui. Eu vou fazer g a menos 1 composto com f, tá bom? Vem daqui para n. A composta g a menos 1 composto com f de x para n é injetiva. E, mais uma vez, aquele argumento. Toda vez que eu tenho uma função injetiva, quando eu restringo a função à imagem dela, ela se torna uma objeção. E a restrição, a composta é injetiva e a sua restrição à imagem, que é essa daqui, g a menos 1 composto com f, que vai de x para imagem de f, que a gente também pode denotar assim, f de x, é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Certo, então a gente tem agora esta bijeção aí, né? Então, é uma bijeção. Uma bijeção. Agora, notem o seguinte. Isso aqui, a imagem da função f,
é um subconjunto dos números naturais, né? Porque lembra, eu restringi esta função. Não, essa restrição tá errada. Não, aqui não é f de x, isso aqui é a imagem desta função. Estou restringindo esta função à imagem dela. Então aqui seria imagem de g a menos 1 composto com f. Agora sim, isto é um subconjunto dos naturais. Certo? Então note que isso aqui é uma objeção, tá bom? Objeção. Porque eu restringi uma função injetiva à imagem dela. Essa função é injetiva porque ela é composta de funções injetivas. Então note que imagem de g menos 1 composto com f é enumerável. Alguém sabe me dizer por que é enumerável? Por que esse conjunto aqui, imagem desta função, é um conjunto enumerável? Tá desenhado na tela, mas eu quero saber se vocês perceberam. Por que esse conjunto é enumerável? Certo, mas a objeção é com o conjunto x, que a gente não sabe se é enumerável. A gente não sabe se x é enumerável. A gente quer provar que ele é enumerável, a gente não sabe. A objeção que eu tenho é desse conjunto para x. E eu não sei se x é enumerável. Se eu soubesse, então aí sim esse cara é enumerável. Mas não é por isso que esse cara é enumerável. Alguém sabe me dizer por quê? Tá desenhado na tela ainda, nesta tela, a razão pela qual ele é enumerável. Alguém lembra do teorema que a gente acabou de provar? Alguém lembra do teorema que a gente acabou de provar? Qual que era o enunciado do teorema? Coloque aí no chat o enunciado do teorema que a gente acabou de provar. Antes desse corolário. O primeiro teorema da aula de hoje. Qual era o enunciado? Exatamente. Todo subconjunto dos naturais é enumerável. E agora, isso ajuda vocês? Aí eu repito a pergunta agora. Por que este conjunto é enumerável? Exatamente, porque ele é um subconjunto dos naturais. Ele é a imagem desta função. Logo, está contido no contradomínio, que, olha só, é o conjunto dos números naturais. Está desenhado aqui ainda. Pois imagem de g menos 1 composto com f é um subconjunto de n. E daí basta usar o teorema, né? Porque todos os subconjuntos naturais é enumerável. Então, a gente acabou de concluir que este conjunto aqui é enumerável, né? Agora sim, este conjunto é enumerável e este aqui está em bijeção com este. Portanto, x é enumerável, porque ele está em bijeção com o conjunto enumerável. Mas aí a gente lembra da definição, né? Aí acabou a demonstração aqui, tá bom? Aí a gente lembra da definição. Mas, professor, um conjunto é enumerável não é quando ele está em bijeção com o conjunto dos números naturais? Sim, olha só. Se um conjunto estiver em bijeção com qualquer conjunto enumerável, então ele vai ser enumerável, pela seguinte razão. Eu vou colocar como uma observação aqui. Se existir uma bijeção, isso aqui seria um exercício, mas eu vou provar para vocês. De x para um conjunto enumerável, y, então x é enumerável também. E a razão é a seguinte:
Então eu vou escrever a objeção f de x para y, né? Vamos lá, x para y. Isso é uma objeção, por hipótese. E eu sei que y, por hipótese, é enumerável. Então existe uma outra objeção dos naturais para y. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou compor essas duas objeções assim. N para x e de x para y. Esse aqui é g, esse aqui é f. Composta de objeções é uma objeção, né? Então f composto com g. Tá certo essa objeção? Não, tem que trocar aqui. N, né, de x, é g de n para y e f a menos 1 de y para x. Né? E daí, agora, precisa ajustar isso aqui. F a menos 1 de g vai ser uma objeção. F a menos 1 composto com g vai ser uma objeção, olha só, de n para x. Então, se um conjunto tem objeção com um conjunto enumerável, então ele também é enumerável. Eu não preciso necessariamente construir uma objeção para o conjunto dos números naturais. Basta construir uma objeção para qualquer conjunto que eu sei que é enumerável. Daí meu problema estará resolvido, tá bom? Então essa observação aí ela é para ser usada aqui neste último pedacinho. Ah, este cara tem objeção com esse conjunto enumerável. Então, portanto, este cara é enumerável. Agora vamos para outra consequência óbvia, né? Corolário 2. Então, seja... Então, deixa eu ver como é que está o enunciado lá do outro, para fazer parecido. Tá. Não sou muito criativo para criar enunciados, então tem que ficar copiando um do outro. Então, se f de x para y é sobrejetiva, tá? E alguma coisa é enumerável, então alguma coisa é enumerável. E aí? Qual que é a ordem que eu tenho que colocar aí agora dos conjuntos x e y? Se f é sobrejetiva e um dos dois conjuntos, x ou y, é enumerável, então o outro também é enumerável. E qual que é a ordem que eu tenho que colocar agora? Vamos lá, me ajudem. É o contrário do que vocês colocaram no outro teorema, então... A não ser que já tenham esquecido, né? Esses teoremas, eles são bem intuitivos, pessoal. Eles são bem intuitivos. Se você pensar, né, em diagramas de Venn, então esses teoremas são bem intuitivos. E aí? Quem deve ser enumerável para que o outro também seja? Exatamente. x, y. Então, x é enumerável, então y também é enumerável. Certo? Se você pensar em diagramas de Venn, neste caso aqui é como se tivessem mais setas chegando, né? É como se tivessem mais partidas do que destinos. Toda vez que você pensa numa função sobrejetiva, é como se você tivesse mais partidas do que destinos, né? E se o número de partidas for enumerável, então, como o número de partidas é maior do que o número de destinos, maior ou igual ao número de destinos, então o número de destinos também é enumerável. Então, se você pensa nesse, né, usando diagramazinhos, então o teorema é bem intuitivo. Aí o outro caso seria assim, a função injetiva, né? A função injetiva agora é o contrário. Você tem mais destinos do que partidas, né? Você tem mais destinos do que partidas. E se mais destinos do que partidas. E daí, se o número de destinos é enumerável,
e o número de destinos é maior do que o número de partidas, então o número de partidas também é enumerável. Então você pode reescrever esses teoremas nesses termos, né? Ajuda. Se ajudar, então escreva. Então, observação, vamos reescrever nesses termos. Então, numa função sobrejetivas, o número de partidas, o número de... Qual seria uma palavra mais adequada? Porque partida pode pensar que é uma partida de futebol, aí já vai imaginar o Jack jogando com o Barça e vai dar problema. Número de... Rapaz, eu não sei. E aí, que termos vocês usariam? Mas você vai viajar de um lugar para o outro. Como você chamaria o lugar de onde você vai partir? Destino, eu vou chamar de destino aqui, então o número de alguma coisa é... Então, numa função sobrejetiva, o número de alguma coisa é maior, né, que o número de destinos. Se você pensa em setas, né? Em setas saindo daqui, chegando lá. Não maior, eu vou colocar maior ou igual, porque esse seria o termo mais correto. Maior ou igual ao número, maior ou igual que o número de destinos. E se o número de destinos, se o número de alguma coisa for enumerável, então o número de destinos é... eu vou colocar origem, né? Saídas. Eu vou colocar origem, o número é enumerável. Eu vou colocar origem, número de origens. Origens eu falo das setas, né? Não. Não é intuitivo? Olha só. Numa função sobrejetiva, o número de origens é maior ou igual que o número de destinos. Daí, se o número de origens for enumerável, então o número de destinos também é enumerável. Isso também vale para conjuntos finitos, né? Imagina que os dois conjuntos são finitos. Daí o número de origens é maior do que o número de destinos. Se a função é sobrejetiva, então isso acontece. E daí, se esse conjunto é finito, então esse também é finito. Então fica aí essa versão, não sei, versão de Venn, né? Venn. Como é que escreve o nome do cara? Acho que é assim. Né? Desse corolário. Se bem que essa daqui é bem mais curta, né? Não sei. Tem aquela outra versão que eu costumo escrever também, observação sobrejetiva mais domínio enumerável, implica contradomínio enumerável. Tem essas... Eu acho que essa daqui é mais intuitiva, né? Porque a gente consegue meio que comparar a quantidade de origens de destinos, daí a gente consegue tomar uma decisão com relação à enumerabilidade do conjunto dessa forma. Isso aqui é mais para memorizar mesmo. Isso aqui é mais intuitiva, né? Apela um pouco para a nossa noção de comparação de quantidades.
Certo, vamos demonstrar esse teorema. Gastou tempo demais falando sobre coisas não relacionadas. Então, como a função é subjetiva, então como f, vou usar a mesma demonstração que eu usei para o caso de quando o conjunto era finito. Então, como f é subjetiva, existe uma, vou fazer assim, ela possui uma inversa à direita, que eu vou chamar de G, que vai do contradomínio agora pro domínio. Então, neste caso, eu sei que G composto com F, que é uma função que vai de não inversa à direita, então eu tenho que compor a direita. F composto com G, né? G é uma inversa à direita, então eu tenho que compor a direita. É uma função de y para y e ela faz o seguinte: pega um elemento qualquer e devolve o mesmo elemento. Isso é um outro jeito de dizer que f composto com g é a identidade do conjunto y. Agora, ao mesmo tempo que g é uma inversa à direita para f, f é uma inversa à esquerda para g, porque olha só, f está à esquerda de g. Então, ao mesmo tempo, f é uma inversa à esquerda para g. Mas toda função que tem uma inversa à esquerda é o quê? Alguém sabe? Toda função que tem uma inversa à esquerda é o quê? Qual característica ela tem? Se uma função tem uma inversa à esquerda, exatamente. Isso mostra que g, né, que é a função que possui uma inversa à esquerda, é injetiva. G de y para x é injetiva. Mas se eu tenho uma função injetiva e eu sei que, por hipótese, esse cara aqui é enumerável, né? Cadê? Olha só, x, por hipótese, é enumerável. Então, se eu tenho uma função injetiva e eu sei que o contradomínio é enumerável, então o domínio é enumerável. Então, pelo corolário 1, então vou usar o corolário anterior para provar o 2. Segue que y é enumerável. E daí eu não preciso fazer toda uma demonstração, né, para esse fato. Eu só, bom, f é subjetiva, então ela tem uma inversa à direita. Essa inversa à direita é injetiva, porque f é uma inversa à esquerda para ela. E daí basta usar o corolário 1 e acabou. Não preciso fazer uma nova demonstração, tá bom? Apesar disso aqui contar como uma demonstração, né, mas eu não preciso fazer uma demonstração longa, né? Eu estou aproveitando informações que eu já provei. Certo, agora tem mais um teorema. Então vamos. As coisas vão ficar um pouquinho mais legais agora. As coisas vão ficar um pouquinho mais geométricas. Okay? Que é a minha área, né? Geometria. Eu gosto de geometria. Não, lema. Teorema é depois. Então, primeiro lema. Então, isso aqui é uma demonstração, um resultado que eu vou provar de dois jeitos. Primeiro, eu vou provar do jeito do Elon, tá bom? E daí a gente vai usar um desses dois corolários aqui para chegar na conclusão. E a segunda demonstração vai ser um pouco mais geométrica, né? A gente vai fazer uma construção e daí a gente vai chegar na resposta do mesmo modo. Então, n cartesiano n é enumerável. Este daqui é o lema.
Então, primeiro, vamos fazer a demonstração do Elon. Prova do Elon. Né? O Elon, ele faz o seguinte. Eu disse que a gente vai usar um dos dois corolários, né? Então, a gente pode fazer... Se a gente for usar o primeiro corolário, né? Corolário 1, vamos voltar lá. Cadê? Aí. Se f é injetiva e y é numerável, então, para usar esse corolário, então eu teria que construir uma função injetiva para um conjunto enumerável. Por exemplo, esse aqui. Se eu conseguir construir uma função injetiva de um conjunto qualquer para esse cara, deixa eu colocar x aqui. Se eu conseguir construir uma função injetiva de um conjunto qualquer para cá, então, aí a gente usa este corolário 1, né? F é injetiva e o contradomínio é enumerável, então o domínio é enumerável. Eu acho que eu errei ali na hora de escrever a segunda observação, então, né? Cadê? Não, mais pra frente. Eu tenho certeza que eu errei na hora de escrever a segunda observação. Cadê? Aqui. Sobrejetiva mais domínio... não, tá certo. Domínio enumerável implica contradomínio enumerável. Daí, injetiva mais contradomínio enumerável implica domínio enumerável. Então, usando o corolário 1, como a gente vai usar o corolário 1, a gente precisa construir uma função injetiva daqui para o conjunto dos números naturais. Tá bom? Então, eu vou fazer assim. F de n, cartesiano n, né, para n, eu vou definir a função assim. F de m, n, igual a 2 elevado... Aí você escolhe dois números primos quaisquer. Eu vou escolher o 2 e o 9. Não, 9 não é primo. 7. Então, 2 elevado a m vezes 7 elevado a 7 elevado a n. E essa função é injetiva. Vamos ver. Vamos pegar dois elementos. Dois elementos aqui, né? Então, eu vou pegar m1, n1 e m2, n2. São dois elementos aqui nesse produto cartesiano. Daí vamos calcular... distintos, né? Distintos. Agora vamos calcular f de m1, n1, que dá 2 elevado a m1, 7 elevado a n1. E f de m2, n2, que é 2 elevado a m2, 7 elevado a n2. Agora vamos comparar esses valores aí, né? Se 2 elevado a m1, 7 elevado a n1 for igual a 2 elevado a m2, 7 elevado a m2, então, pela decomposição única em fatores primos, a gente conclui que 2 elevado a m1 é igual a 2 elevado a m2 e 7 elevado a n1 é igual a 7 elevado a n2, que implica que m1 é igual a m2 e n1 é igual a n2. Mas isso implica que m1, n1 é igual a m2, n2, mas a gente começou com dois caras distintos. Tá bom? Então, se a gente começa com dois caras distintos, a gente vai terminar com dois caras distintos. Ou seja, isso aqui não acontece. Não ocorre. Portanto, a função é injetiva. Então, assim, f é injetiva. Tá bom? E acabou. Essa é a demonstração que o Elon dá. Ele só constrói uma função daqui para cá que é injetiva, né? Ele se aproveita da decomposição única em fatores primos para concluir que essa função de fato é injetiva. Ou seja, ela pega elementos distintos aqui e manda para elementos distintos lá do outro lado. Agora, se a gente fosse usar o corolário 2, o que a gente teria que fazer? Alguém tem alguma ideia? Se a gente quisesse usar o corolário 2, esse aqui, o que a gente teria que fazer para usar este corolário 2? Alguém tem alguma ideia?
se a gente quisesse usar o corolário 2, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar n em algum lugar, né? Não, o que eu fiz já prova que n cartesiano n é enumerável, tá? A demonstração aqui já acabou. Eu quero construir uma nova demonstração agora. Prova usando corolário 2. Quero construir uma nova demonstração. E eu quero usar o corolário 2. Então, o que eu teria que fazer? Tá aí, o corolário 2. O que eu teria que fazer? Onde eu teria que colocar o meu conjunto, né? No domínio ou no contradomínio. Onde eu teria que colocar o conjunto dos números naturais, no domínio ou no contradomínio. E, é claro, eu teria que provar que uma função de não sei onde para não sei onde é sobrejetiva. Então, quem iria no domínio e quem iria no contradomínio? O produto cartesiano de n com n ou n? Então, assim, lá a função tem que ser sobrejetiva e o domínio tem que ser enumerável. Eu tenho que saber que o domínio é enumerável. Então, eu vou colocar n no domínio e eu vou colocar n cartesiano n lá no contradomínio. E eu tenho que construir uma função sobrejetiva daqui para cá. Vocês acham que existe uma função sobrejetiva de n para n cartesiano n? Deixa eu colocar uma enquete. O que a intuição de vocês diz? Lembra, é como fazer o seguinte, é como construir uma função assim, né, dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, para o produto cartesiano de dois conjuntos de números naturais, n e n. Então teria 1, né, 1, 2, teria assim. Sobrejetiva daqui para lá. Vocês acham que existe? Deixa eu colocar a enquete novamente. Sim ou não? Vocês acham que existe uma função sobrejetiva dos naturais lá para o outro lado? Vamos ver. Deixa eu apagar tudo isso. Olha só, eu vou escrever aqui deste lado o conjunto dos números naturais, mas eu vou escrever de um jeito bem esquisito. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daí continua infinitamente para cá e para cá também, né? Ele faz assim, tem assim, daí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, tá bom? E aqui do outro lado eu vou colocar n cartesiano n. E eu vou fazer assim. Então, 1, 2, 3, 4 e infinitamente para lá. Depois aqui, 2, 2, 3, 4 e infinitamente para lá. Aí 3, 3, 2, 3, 4, infinitamente para lá, infinitamente para cá e para cá. Tudo bem? Então é como se eu tivesse construído dos dois lados uma matriz infinito por infinito, né? E agora, a objeção que eu vou construir é a seguinte. Vou mandar este cara para este cara. Vou mandar este cara para este cara. Então eu vou colocar em correspondência os elementos que estão na mesma posição. Então,
este cara viria para este cara aqui, não é? Os elementos estão na mesma posição. Daí, este aqui vem para este. O que mais? O que mais? Eu acho que o 7, né? O 7 viria para esse cara, né? Então, a correspondência aqui, a função f, esta f, associa os elementos que estão na mesma posição, que ocupam a mesma posição. Vocês concordam que esta função é uma bijeção? Sim ou não? Vocês concordam que essa função que eu acabei de construir é uma bijeção? Então acabou. N cartesiano N é enumerável. Então, como f é uma bijeção, então N cartesiano N é enumerável. Acho que aí nem precisou usar o corolário 2. Mas se você quiser, você pode, porque essa função ela é sobrejetiva também. Ela é sobrejetiva. E esse cara é enumerável. Então você pode usar o corolário 2 também, se quiser. Ou, se você for mais direto, você usa a definição, né? Que é uma objeção. E aí está. Eu prefiro esta demonstração do que a outra. Então, agora a gente vai usar este lema, né? Não sei se vocês lembram, mas isso é um lema. Olha só. Aí está, N cartesiano N é enumerável. É o conjunto de todos os pares ordenados em que cada uma das entradas é um número natural, tá? Então a gente vai usar este lema agora para provar o seguinte teorema. Então, teorema. O produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. Tá bom? Eu vou fazer a demonstração para o caso em que ambos os conjuntos que eu vou fazer o produto cartesiano são enumeráveis infinitos. Então, prova. Então, sejam x e y enumeráveis infinitos. Porque se ambos forem infinitos, então a gente já provou isso na última aula, eu imagino. Então não vou repetir isso aqui. Então, sejam x e y enumeráveis. Ou na aula retrasada, não lembro. É infinitos enumeráveis. Sejam x e y infinitos enumeráveis. Então, como esses dois caras, por hipótese, são enumeráveis, né? Então existem bijeções. Uma eu vou chamar de f, de n para x. Lembra, um conjunto é infinito enumerável, se existe uma bijeção de n para o conjunto. Então, como eu estou supondo que este é infinito enumerável, então essa bijeção existe. Não sei que bijeção é, mas eu sei que ela existe. E existe também uma bijeção de n para y. Agora, eu vou fazer o seguinte. Usando essas duas bijeções, defina esta função aqui, φ de n cartesiano n para x cartesiano y, da seguinte forma. Ela vai pegar um par ordenado aqui, de dois números, né, obviamente. Aí, quem que vai ser φ de m, n? Vai ser f de m, g de n. Esta função, ela é uma bijeção justamente porque f e g são bijeções. Essa φ, é uma bijeção
Se vocês quiserem, vocês podem mostrar que ela de fato é injetiva, né? A injetividade dela vai seguir da injetividade da F e da G, e a sobrejetividade dela também vai seguir da sobrejetividade da F e da G. Então essa é uma objeção, pois F e G são objeções. E lembra, toda vez que eu tenho um conjunto que está em bijeção com um conjunto enumerável, o lema diz que esse conjunto aqui é enumerável, né? Então o conjunto também é enumerável. Daí do lema, sabemos que n, cartesiano n, é enumerável. Enumerável. Esse cara é enumerável, esta função é uma bijeção, então este cara também é enumerável. Portanto, x cartesiano y é enumerável porque ele está em bijeção com o conjunto enumerável. Foi aquela observação que eu apresentei para vocês alguns minutos atrás. Tá bom? O produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. Para o próximo teorema, que provavelmente vou usar este que a gente acabou de provar, é o seguinte, teorema. Esse aqui é um pouco mais complicado. Então, eu vou dar duas versões desse teorema. A primeira vai ser a oficial e depois a interpretação dela. Então, sejam x1, x2, x3, né, conjuntos enumeráveis. Notem que eu tenho um conjunto para cada número natural, né? Então eu tenho uma quantidade enumerável de conjuntos enumeráveis. Tá bom? Então eu tenho aqui uma quantidade enumerável de conjuntos enumeráveis. Eles podem ser todos iguais, todos diferentes, 2 a 2 disjuntos, não importa. Então sejam esses caras aí conjuntos enumeráveis. A união deles, né? Eu vou denotar assim, xi ou xn, n natural, ou n variando de 1 até o infinito, é enumerável. Então vamos para a demonstração do teorema. Eu falei que eu ia colocar uma versão mais intuitiva do teorema, né? Que é assim, a união, eu só vou reinterpretar o que está escrito ali, né? De uma quantidade enumerável ou de uma família enumerável, melhor escrever assim, porque não é uma quantidade, né? Porque são infinitos, de uma família enumerável, ou se você quiser trocar a palavra família por grupo, não tem problema. Não grupo lá de álgebra, né? Mas grupo, um agrupamento. A união de uma família enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável. Isso aqui está dizendo exatamente a mesma coisa que está escrito ali no teorema. Então vamos agora sim à demonstração do teorema. O que eu vou fazer é usar o corolário 2, tá bom? Para demonstrar esse teorema, vamos usar o corolário 2, que é aquele que diz a função é sobrejetiva e o domínio é enumerável, então o contradomínio também é enumerável, tá bom? Para demonstrar esse teorema, vamos usar o corolário 2. Como cada xi, ou cada xk,
é enumerável, né? Cada um desses conjuntos aqui é enumerável, por hipótese. Então existe, né? Existe uma função, uma bijeção, na verdade, uma bijeção fk de n para o conjunto xk, tá bom? Isso para todo k natural. Então, como cada um desses conjuntos, né, que vão compor esta união são enumeráveis, por hipótese, então é porque existe uma bijeção daqui para cá. Se os conjuntos forem infinitos enumeráveis, né? Conjuntos... É porque o caso em que os conjuntos são todos finitos é sempre... A gente já provou este caso, tá bom? Esse aqui seria uma generalização daquele. Então, toda vez que eu digo que existe uma bijeção, eu já estou dizendo que o conjunto é infinito e enumerável, tá bom? Então, como cada xk é enumerável... Se esses caras forem infinitos, daí você faz uma outra demonstração. Ou, provavelmente eu já fiz aqui para vocês, basta procurar no vídeo, nos vídeos passados. Então, como cada xk é enumerável, né, eu posso até escrever aqui infinito enumerável, porque a outra versão em que os caras são todos finitos já foi feita, mas não vou escrever não. Então, como cada xk é enumerável, existe uma bijeção daqui para cá. Neste caso, a gente vai definir uma função, né? Vamos definir uma função que eu vou chamar de φ, né? Φ de n cartesiano n, né, para união de todos esses conjuntos. Vou usar outra letra aqui, k variando de 1 até infinito. Agora, o que essa função vai fazer? Ela vai pegar um par ordenado aqui, mn, e vai mandar para onde? Bom, ela tem que mandar para um elemento desta união. Ela tem que ser um elemento que está em algum desses conjuntos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Φ de mn vai ser fm, né? O mzinho vai ser fm. Lembra, fm é uma dessas funções aqui, que é uma bijeção dos naturais para o xm. E daí, como ela é uma bijeção, né, fm, isso aqui é uma bijeção de n para xm. Então eu posso aplicar essa bijeção em números naturais. Então eu vou aplicar nesse outro número natural aqui. Então, φ de mn vai pegar a função fm, né, fm, que é uma bijeção de n para o conjunto xm, e vai aplicar esta função no número n, que é a segunda coordenada aqui, e daí vai ser um elemento deste cara, xm. Então, este número, de fato, pertence a esta união, tá bom? Agora, esta função, φ, que está definida aí, ela não é injetiva, tá bom? Até porque todos os conjuntos podem ser iguais, né? Então, eu teria algo mais ou menos assim. Ela não é injetiva, mas ela é sobrejetiva, né? Então é isso que eu vou mostrar agora, e daí eu vou dar daqui a pouquinho uma outra versão dessa demonstração. É a mesma demonstração, só que de um ponto de vista mais geométrico, porque eu vou fazer desenho ao invés disso. Agora vamos mostrar que φ é sobrejetiva. Então, olha só. Seja y um elemento qualquer na união de todos esses conjuntos. Tá bom? Acho que eu vou colocar um k aqui também, só para ficar tudo igual. Então, vou mostrar que esta função é sobrejetiva. Vou pegar um elemento qualquer aqui e vou descobrir quem é o elemento aqui que a φ manda nesse cara que eu escolhi lá. Tá bom? Escolhi um y na união. Bom, se um elemento pertence a uma união, então ele pertence a pelo menos um dos conjuntos naquela união. Então, né, y pertence a, sei lá, x, p, né, para
algum P natural. Se um elemento está numa união, então ele pertence a pelo menos um dos conjuntos naquela união. Eu estou chamando este conjunto de XP. Agora, Y pertence a XP. E tem uma abjeção dos naturais para esse conjunto, né? Que é a abjeção FP. Porque lembra, para cada K tem uma abjeção FK dos naturais para aquele conjunto. Porque esses conjuntos são todos enumeráveis. Então, como FP de N para XP é uma abjeção, existe um número natural aqui, tal que FP de Q é igual a Y. Y é um elemento aqui, esta aqui é uma abjeção, então deve existir um elemento aqui, Q, que é mandado por esta função em Y. Logo, φ de PQ é igual a FPQ, que é Y. Então, este aqui é o para-ordenado que essa função φ manda nesse Y que eu escolhi. Então, a gente acabou de mostrar que essa função ela é sobrejetiva, mas olha só. Se eu tenho uma função sobrejetiva e o domínio é enumerável, né, então o contradomínio também é enumerável. Então, segue do corolário 2, que a união de todos esses caras é enumerável. Do lema, a gente sabe que esse cara é enumerável. A gente acabou de mostrar que essa função é sobrejetiva. Então, aí do corolário 2, esse cara também é enumerável. E aí acabou a demonstração desse teorema. Agora, vamos ver uma demonstração, versão 2 da demonstração. É digamos, uma versão mais geométrica, né? De novo, eu vou colocar aqui desse lado o conjunto dos números naturais, daquele mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Aí continua aqui indefinidamente, aqui também, aqui e para cá também. E desse lado eu vou colocar a união de todos esses xk. K variando de 1 até infinito. Lembra, cada um desses conjuntos aqui é enumerável. Ou seja, eu consigo enumerar os elementos de todos esses conjuntos. Eu consigo associar a cada elemento destes conjuntos aqui um número natural. Então, por exemplo, eu posso escrever o conjunto x1 assim, ó. x1, x2, x3, x4, x5. Mas como eu vou colocar todo mundo junto, eu vou fazer assim. x1, 1, x1, 2, x1, 3, x1, 4 e... Tudo bem? Eu consigo enumerar todos os elementos do conjunto x1. Eu consigo fazer a mesma coisa para os elementos do conjunto x2. x2, 1, x2, 2, x2, 3, x2, 4 e assim por diante. Ou, mesma coisa para o conjunto x3, né? x3, 1, x3, 2 e você faz isso para todos os conjuntos. Então, a união de todo mundo aqui é esta união de todos esses conjuntos enumeráveis. E aqui eu tenho o conjunto de todos os números naturais. Então, eu vou construir uma abjeção, né? A abjeção defina f de n, agora. Antes a gente tinha de n cartesiano n para cá, né? Agora é só de n, né? Só de n para cá. Defina n para união de todos os xk da seguinte forma. Associando os elementos que estão na mesma posição. Os elementos que estão
na mesma posição. Tudo bem? O que eu sei sobre essa função? Então, essa é uma pergunta para vocês. O que eu sei sobre essa função? Uma função que associa os elementos que estão na mesma posição. Então, esse cara eu vou associar a este, né? Então, essa função aqui vai mandar o 1 para x1, vai mandar o 5 para esse cara aqui, né? Vai mandar o 6, ela vai mandar para esse cara aqui, né? Então vai para lá. Daí o 7, ela vai mandar para esse cara, que estão na mesma posição, e assim por diante. O que eu sei sobre essa função aí? Injetiva, sobrejetiva, o que vocês acham? Bijetiva, essa é uma outra possibilidade também. O que vocês sabem? O que vocês acham que essa função é? Será que eu consigo colocar uma enquete com essas opções? Deixa eu ver. Acho que não. Acho que não consigo. Aí está. O que vocês acham que esta função é? Injetiva, sobrejetiva ou objetiva? Vocês lembram? Vamos lá, pessoal, votem, por favor. Tá mais fácil que antes agora, não precisa nem escrever, é só clicar no botão. Vocês lembram que antes eu falei, né, assim que eu terminei de escrever o enunciado do teorema, eu falei, todos os conjuntos podem ser iguais. Olha só, imagina que todos os conjuntos aqui, x1 e x2, sejam iguais. Na verdade, nem precisam ser iguais. Imagina que ele é... Deixa eu escrever aqui um exemplo, né? Um exemplo. Olha só. Imagina que x1 é 1, 2, 3, 4, é o conjunto dos números naturais, depois aí 2, 3, 4, 5. Aí x2 é o conjunto dos números naturais começando do 2, aí x3 é o conjunto dos números naturais começando do 4, né? Depois aí 4, 5, 6, 7 e vai para o infinito. Imagina que esses conjuntos x sejam esses aí. Olha só. Esta função que está definida, ela está mandando o 2 para este cara, porque eles estão na mesma posição. Ela também manda o 3, olha só, para onde? Para o 2 também. Então, ela não é injetiva. Você não consegue garantir que essa função seja injetiva, mas você consegue garantir que ela seja sobrejetiva. Então, e é só o que a gente precisa, né? Construir uma função sobrejetiva de um conjunto enumerável para um conjunto que você quer determinar a enumerabilidade dele, então acabou. Né? Como f é sobrejetiva, esta união k variando de 1 até infinito também é. Não, é enumerável. É enumerável. Isso, de novo, é o conteúdo do corolário 2. Tudo bem? E é isso aí. De novo, eu prefiro esta demonstração, porque esta daqui é meio complicada. Não sei. Prefiro essa. Na verdade, esta segunda versão aqui é exatamente... Não é, porque aqui é de n cartesiano n, né? Se você quiser fazer exatamente aquela demonstração, você faz assim. De um lado você coloca n cartesiano n, né, daquele jeito que eu já mostrei para vocês. 1, 2, né? Aí 2, 1, 2, 2, aí continua assim, assim, assim. Aqui desse lado você coloca aquela união, k variando de 1 até infinito. Do mesmo jeito de antes, x1. Na primeira linha você coloca todos os elementos do conjunto x, 1. Aí na segunda linha você coloca todos os elementos do conjunto x2, né? X1, 3, e vai para infinito. Aí
Na segunda linha você coloca todos os elementos do conjunto x2, x2, 2, x2, 3, e aí continua infinitamente para cima e para baixo. Agora sim você, de novo, faz aquela associação dos elementos que estão na mesma posição. Esta daqui sim é uma bijeção. E esta daqui é exatamente a demonstração original. Essa aqui. Então tá aí, 3 versões de demonstrações para o mesmo teorema. Aí você escolhe qual que você acha mais simples e adequada. Tudo bem?